Olá comandantes, bem-vindos de volta à Aurora 4X, vamos continuar e eu tenho aqui alguns planos. Nós hoje vamos criar um novo cargo ship, mas antes disso deixem-me só mostrar aqui a big picture, não é? Como é que nós estamos agora. Porque eu estive a pensar estrategicamente, nós já conhecemos muitos setores e aliens nós temos aqui, não é? Em Procyon e em Struve. Portanto, eles para virem para a Terra têm que passar sempre por Psi Ceti. E em Psi Ceti nós temos um planeta que é mais ou menos colonizável, ok? Que é mais ou menos colonizável, que é este aqui, o Psi Ceti A1. Aliás, dá melhor para ver nesta janela. Psi Ceti A1. É assim, este ainda é mais fácil colonizar, mas olha aí, a população máxima 9 milhões, este aqui a população máxima é 430 milhões, portanto, nesse aspecto é bem melhor, apesar de não ter água, não é? Eu acho que não tem água, pelo menos não tem gelo. Tem água. Tem água, está a 400 graus. Tem vapor de água, vá. Bem, mas isso não interessa, porque eu não quero terraformar este planeta. O que eu quero fazer é mandar para aqui instalações, mandar para aqui infraestruturas, que eu já mandei fazer 5.000, e depois mandar para lá pessoas. E essas pessoas vão fazer o quê? Para já vão minar, claro, portanto nós vamos mandar algumas destas minas para lá, mas depois eu também quero mandar estas Deep Space Tracking Station, que vão me ajudar a ver quem é que entra e quem é que sai daquele setor. Portanto, as coisas boas destes aqui é que nós temos praticamente todos os minerais aqui. Portanto, se for preciso construir alguma coisa, não é? Eles podem fazer localmente e posso sempre mandar para aqui boronide, sórium, uridium, corúndio e galicite, só para eles estarem mais à vontade, não é? Mas primeiro, pronto, temos que mandar para aqui a infraestrutura, depois as minas automáticas que nós já aqui temos e que não são poucas, vão para o outro planeta que nós temos aqui, que também tem lá alguns minerais. Onde é que está? Portanto, nós temos este aqui que é já a colónia, mas depois temos este aqui, não é muito, mas olha aí, estes 200 e tal capas de urânio a 1.0, não é? Vale a pena vir cá buscar isto, e com 150 minas automáticas a gente mina isto tudo num instante. Portanto, vou fazer também Create Colony, isto tem 10 ou 20 anos, está minado, e vou mandar as minas mesmo então para o outro, para o A1, para este aqui. Certo, portanto isso é um dos planos que eu tenho. O outro plano é, então, como eu vos estava a falar, fazer aqui uma nova cargo ship, porque agora temos alguma tecnologia nova. Vamos fazer novo cargo, rename class, este aqui é o elefante, vamos fazer, sei lá, cavalo. Mula que é de carga, mula de carga, não é? Vamos fazer a classe mula, vamos tirar daqui isto e vamos pôr, é assim, a gente agora pode fazer uma coisa muito maior, não é? A classe elefante tinha 40 toneladas, mas esta aqui até pode ter 100. Eu mandei fazer uns motores civis novos, comerciais, não é? Que são do mesmo tamanho que estes, só que têm 384 de EP. Não é? Portanto, eu posso pôr aqui uns destes. Estes aqui tinham quantos motores? Tinham 4. Ui. Ok. Depois nós precisamos de cargo hold. Podemos fazer um large. Large dá quanto? Ok, large é mesmo large. Eles não estavam a brincar. Large é uma grande diferença de 25 capas para 125. Se calhar isto é demais. Para já, isto é demais. Não vamos pôr 2 standard se for preciso. Ficamos com 50 capas. Mas nem sei se vale a pena. Se calhar só um chega, mas pronto. Vamos fazer Cargo Shuttle Bay. Quantos é que este tem? De Cargo Shuttle Multiplier 6. Podemos fazer 9 só para dizer que é melhor, não é? Exato. Portanto, isto é comercial. Não precisamos nos chatear com praticamente mais nada. Agora, o que eu estou a ter aqui dificuldades é no alcance. Porque este alcance aqui é res-ves para o que nós estamos a fazer neste momento. Que é vir aqui a La Land, vir aqui. Eu entretanto quero construir ligação aqui e aqui, porque eu fui a Tau Ceti
e encontrei lá algumas coisas. Eu vou-vos mostrar antes que me esqueça. Em Tau SETI encontrei, olha aí, Tritânio 0.716 milhões, de Urânio 5 milhões a 0.8, o Iridium. Portanto, tem aqui coisas interessantes e é um sítio sem saída, portanto estamos aqui um bocado seguros, não é? Eu posso fazer aqui uma fortificação em Psi SETI e outra em Próxima Centauri e estamos seguros. Mas pronto, voltando a Psi SETI, que era onde nós estávamos, e voltando aqui ao que nós queremos fazer, não é? Nós precisamos de ir mais longe e ir mais rápido, porque começamos a ter que andar bastante. Por isso, vamos pôr aqui um Fuel Storage, se calhar Ultra Large, que são 5 milhões. Este aqui tinha 500 mil. Ah não, pera, isto não precisa de muito. Isto não precisa de muito, que estes motores são poupadíssimos. Esquece. Vamos tirar isto. Vamos pôr mais motores. Portanto, engines 2, 3, 4. Se eu puser 4 engines neste, só que lá está. Será que eu preciso mesmo de 50 mil? Porque eu vou fazer várias naves, não é? Aqui para fazer 50 mil tenho que pôr aqui muitos motores. Deixa-me pôr aqui... onde é que está? Fuel. Deixa-me pôr aqui um Very Large, que é de 1 milhão. Portanto, 1 milhão já dá para 121 mil milhões de quilómetros, o que já é bastante bom mesmo. Realmente isto fica muito grande. Então eu questiono-me, será que vale a pena? Como é que ficaria? Como é que ficaria isto se eu tivesse só um standard de coisa? Não é? Isto iria bastante mais depressa. Se calhar vale a pena ir mais depressa, não é? Porque epá, agora que temos o Império estendido por vários setores, mas vale ir mais depressa. Ainda vos digo outra coisa, vamos pôr ainda mais 6, 7, 8. Vamos quase a 3.000 km por segundo para um cargueiro, que é uma coisa de loucura. Loucura mesmo. Intended time, vamos pôr 40 meses. Quanto é que este tinha? 60. Porque ele dura, bem, mas ele também não fica lá a passear, não é? Sim, vamos fazer assim, 40 meses. Ainda poderíamos pôr isto a ir mais rápido. Vamos pôr 10 motores. Isto é caro a fazer. Onde é que está? Por acaso aqui não diz o preço. Podemos pôr isto assim. 3.250, portanto é mais do dobro da velocidade. E o triplo portanto, do alcance. Agora isto aqui podíamos pôr ainda maior, com 2 Very Large. Não sei se isto é overkill ou não. 290. É que eles podem ter que ir muito longe, não é? São rápidos. Isto vai ser a nossa cargo ship do futuro, não é? Nós não vamos estar a mexer muito. Já esta aqui não era nada má. Vou pôr 12 motores. Pronto. 3.476 km por segundo. E vão bem longe. Gostei. Eu acho que assim está bom. Se for preciso depois fazemos modificações no futuro. Mas assim está bom.
Ok, o que é que podemos fazer aqui mais de construção? Mining production é sempre bom. E o que é que nós temos aqui mais? Biologia genética. Eu acho que não há assim nada. Agora defesa. Vamos aqui para os Advanced Damage. Estamos a perder muito dinheiro, não é? Como vocês estão a ver, mas já mandei fazer Financial Centers e a tal infraestrutura que é para ir para Psy-7. Ok. Portanto, aqui a mula. Tem 12. Se eu fizer 10 mulas, preciso de 120 motores destes. Se eu fizer 20, preciso de 240. Se calhar vou já fazer isso. $240 vamos gastar uma pipa de galicito. Claro que a gente tem bastante. Ok. Pronto, e depois outra coisa que eu também estou a tentar, e vocês já devem ter percebido, não é? É atacar aqui estes tipos, porque já temos a nossa nova frota feita. Por um lado quero atacá-los, por outro lado também, não sei, não vale a pena estarmos aqui a fazer coisas que a gente depois pode arrepender. Bem, o que a gente podia fazer era, sei lá, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vamos aqui a Easy Aquari e vamos ver o que é há aqui de minerais. O que é que nós temos aqui? Temos pouca coisa, mas pode ser que haja. Ups, ia sair sem querer. Bem, vamos... Grava lá. Já está? Ok. Vamos então ao Sol e temos que mandar a nossa frota militar. Eu não sei se já vos mostrei isto. Que eu enganei-me aqui nos cálculos e então o Missile Fire Control dos Anti-Missile AMMs, isto não é 551 mil, é 551 milhões de quilómetros. Então, epá, isto é só ridículo. Isto podia ser uma coisa aqui por dentro, este raiozito aqui por dentro. Portanto, isto é o novo Active Search Sensor. Nós conseguimos ver as naves que entram aqui. Portanto, da Terra nós conseguimos ver coisas no Sol. É muito bom mesmo. E depois, este aqui azul mais pequeno é o Active Search Sensor pequeno para os mísseis. Okay? Depois, isto aqui são os Missile Fire Control. O antigo que nós tínhamos do tamanho 5, que são os nossos mísseis anti-nave, e depois este novo, que é um bocadinho maior. Pronto, só para explicar o que é isto aqui. Bem, eu gostava de ir lá atacá-los, só para ver como é que era, mas para já, se calhar, a coisa mais ponderada a fazer é então colonizar Psy-7 e pôr lá algumas defesas. Por isso sim, vamos então mandar estes tipos para a Psy-7, depois Lowland e depois Easy Aquarium, move to location. E temos aqui também um research. O que é que foi? Completed Improved Command and Control. Portanto, vamos ver o que é há aqui mais nas logísticas, que é onde nós temos o nosso melhor cientista livre. É assim, um refueling system mais eficaz é sempre positivo. É verdade, e também precisamos de uma nave nova. Precisamos de uma nave nova que é um supply ship. Porque nós já temos uma nave que vai levar combustível, mas não temos uma nave que vai levar MSPs. Support Vessel. Pode ser. Pronto, isto é uma supply ship. Eu acho que podem ser comerciais.
Eu acho que podem ser comerciais, vamos lá ver. Eu vou pôr aqui motores comerciais. Agora, eu nunca desenhei nenhuma destas. Eu devo precisar de um cargo shuttle bay, não é? Não sei se ponto 3 isto ajuda, se calhar não. Vou pôr só um. Ok, e depois vou pôr Large Maintenance Storage Bay. Continua comercial. Mas nós ganhamos Annual Failure Rate com isto. Então nós temos que pôr engenheiros. Se pusermos engenheiros, desaparece aquilo. Uh, 22.000, eu acho que não chega. 30.000. 60.000. Mais um. 75.000. Será que dá? Missile Frigate. Está na Malhoa, tem quantos aqui? A Ana Malhoa leva 2.900. Se for o Escort, o Jorge Gabriel leva também à volta de 2.000. Não é? Portanto, este aqui, 75 capas, deve dar para o pessoal todo, não é? Mas eu posso fazer mais. Posso pôr assim mais perto dos 80 capas. Dos 100, desculpem. Eu pus ali uma daquelas sem querer. Pronto, 100 capas. Eu acho que 100 capas deve dar. Vamos pôr aqui mais um motor civil. Pronto, assim ir para os 4.000. E vamos pôr combustível. Pronto, com Very Large. Isto já vai a 254 mil milhões de quilómetros. Vamos pôr então, se calhar 70 meses. Support Vessel é civil, não tem problemas. Yeah. Eu acho que poderemos fazer uma coisa assim. Eu começo a ficar sem ideias para nomes. Devia dar para renomear isto automaticamente. Ou escolher de uma lista de nomes ou alguma coisa assim, não era? E eu acho que dá. Main Team, ok. Star Trek Names, por que não? Vai ser o tema disto. Classe Star Trek, ok. Está bem. Fica assim. Fica assim e fica muito bem. Então vamos continuar. Ok, a Military Fleet já chegou lá. Eu ainda nem mandei os outros. Eles são rápidos agora, estes novos. Estes ainda estão a fazer o overall. Será? Não, não é possível.
Oh diabo, o que é que aconteceu aqui? Isto é Cargo Fleet 1. Porquê é que eles estão com tão pouco combustível? Ah, porque eles estão só a fazer resupply from colony. Ah, eles não estão a fazer refuel. Ai, que burro. Ok, unload all minerals, refuel. Coitados. Eu estava aqui a fazer isto mal. Ok, terra. Vamos ver o que é que nós precisamos mais. Epá, e é corúndio, não é? Aqui em Vans é onde há mais. Aqui é onde eles estão mais acessíveis. Não é? De resto aqui não temos grande coisa. Aqui também não. Aqui também não há. Aqui também não há. Lacaille, aqui também não temos acessíveis. Aqui temos. Só que eu em Lacaille ainda não construí nada. Aqui não temos quase nada. E aqui também não temos nada. Pois é. Isto em termos de corúndio não está fácil. Mas temos estes aqui. Vamos então para... Mas aí eu já não tenho aqui também nada. Bem, para já não façam nada. Ok, já está. Bem, Jeff já deve estar do outro lado. Easy Quarry, exatamente. Portanto, vamos ver o que é que há para aqui. Standing Orders, Survey Nearest Body. Automated Mine acabou. Estamos agora a fazer os centros financeiros para ver se a gente não perde tanto dinheiro. Aqui não temos nada. Onde é que eles estão a ir? Estão a fazer aqui o survey geológico de quê? Disto. O que é que eles encontraram? De urânio, 6 milhões a 0.7, ótimo. Tritânio, quase nada. E Vanderite, 1 milhão a 0.8, também ótimo. Já está? Ah, espera aí. Potential for a ground survey is high. Então calma. Easy Quarry. Vamos criar colónia. E a gente depois faz aqui um ground survey. Acho que é a primeira vez que me aparece isto high. Se encontrarmos aqui mais alguma coisa é ótimo. Aqui ainda não terminamos este. Ok, falta este planeta aqui. Encontramos o quê? De urânio, 48 milhões a 0.1. Tritânio, 200k a 0.1. Boronide, 8 milhões a 0.1. Vanderite, 6 milhões a 0.1. Sório, 700k a 0.1. Uridium, 34 milhões, mas a 0.1. E Galicite, finalmente, uma que a gente pode minar. Também a 0.7. Depois, eles revelaram que o potencial para um ground survey é good. Portanto, vamos também, aqui com estes, criar uma colónia, que é para a gente não se esquecer no futuro de vir cá com a nossa equipa. Ok, estes meninos estão despachados. Portanto, vamos chamar aqui a nossa Military Fleet.
Military fleet cannot carry out as there's no available jump drive capable. What are you talking about? Temos aqui o canguru. There's no available jump drive. Queres ver que eu tive aqui algum erro de cálculo? Bem, nós enganámos aqui. Nós não, eu. Ok, o canguru consegue fazer saltar 13.200, não é? O Pantera é maior. Então eu vou ter que redesenhar a porcaria do Pantera. Ou então desenha a porcaria do canguru. Se calhar é mais fácil e põe já isto maior. Ih, que estupidez. Que estupidez. Ok, ó Pantera, para já. Vais fazer detach. Ficas aí sozinho. Só para os outros poderem ir para casa. Ok, Laland. Psy-7 Sol. Terra. Refuel, resupply. E overall. Pronto, eles ainda têm que ir para ali. Agora, o que é mais fácil de fazer? Talvez um jump engine um bocadinho maior. Ou não? É que eu já tenho os jump engines feitos. Pá. Como é que isto escapou? Como é que isto escapou? Bem, ainda bem que a gente descobriu agora e não foi depois em guerra e estávamos bem tramados. Então é assim, o Pantera é uma surveillance frigate, não é? É. Pois é, o Pantera é um bocadinho gordinho. Vamos fazer o quê? Vamos fazer isto com 38. Já não dá. Pois é, temos que fazer uma nova ship class. Rename Pantera V2. Não. Espera aí. Delete class. Dá para fazer copiar. Copy class. Rename class. Pantera V2. Ok. Se eu puser isto para 38. Está quase. Isto que é para 5. Pronto. Não, assim também é de menos. 6. Isto para 34. Pronto, assim. Ou 35. Ou 36. Mas pronto, assim estamos à vontade. É melhor 35. Não vá o diabo de selas. Portanto, é uma diferença minúscula para o Pantera V2. Pá. Por isso, se tudo correr bem, os nossos shipyards que fazem o Pantera conseguem resolver aqui a questão. Por isso, se eu fizer um refit de Pantera para Pantera V2, eu consigo fazer. Create task. Isto vai estar feito em 2 de fevereiro. Demora um dia. Pois é, só tirar lá umas peçazinhas para aquilo ficar mais leve. Pá. Demora um dia. Bem, eu estou aqui a ter sérios problemas com a classe canguru. Porque é que eles não conseguem passar? Estes aqui são mais pequenos. Muito mais pequenos. Cada tipo destes são 6.000 toneladas.
Façam lá um standard transit. There is no available jump drive capable of allowing the fleet's military engine ships. Espera aí. Military Jump Drive. Não, eu fiz isto bem. Não estou a entender. Porquê é que não está a dar? É porque eles são muitos. Mas isso não faz sentido. Olha, confesso que aqui não sei. Não sei o que é que se está a passar. Ou estes tipos não estão... Espera lá. Eles não estavam lá mesmo no centro. Será que era isso? Era isso. Ok, agora não. Agora estava um bocado naquela. O que é que se passa aqui? Certo, vamos para o solo. Vamos para a terra. Vamos fazer refuel, resupply e vamos fazer overall. Entretanto não temos standing orders. Depois a classe militar vai ter que passar aqui e depois juntar-se à outra. Desculpa lá que ficou lá sozinha em Laland. Que é o Pantera. Delete. Pronto. Pantera agora vai para casa, vai fazer a tal mudança e depois já está tudo bem. Nós detectamos o erro, era fácil de resolver, felizmente. Certo, voltamos aqui então ao solo. Pantera já está refitted. Military Fleet já chegou aqui. Vamos fazer, eu acho que ainda não consigo fazer o refit deles porque eles ainda estão no overall. Mas assim que terminarem. Assim que terminar a gente faz o refit. Ok, overall completo. Portanto, onde é que está a Pantera? Isto ainda está para o Pantera. Bem, acho que não é preciso fazer retool. Vamos fazer aqui refit do Pantera para Pantera V2. Só temos um feito. Create task. Isto vai estar pronto a 20 de março, que é amanhã. Literalmente amanhã. E já está. Pronto. Pronto. Malta, vamos fazer o seguinte. Eu preciso aqui de alguma aventura na minha vida. Vamos à procura dos aliens. E vamos a Struve, ok? Vamos a Struve só ver o que é que eles estão a fazer. Bem, vou já para Struve à espera deles. Já aqui estão. E, ok, vamos fazer o seguinte, vamos ligar os escudos e essas coisas. Onde é que está? A andorinha já tem os ativos on. Aqui raise shields. Aqui raise shields. E este não tem escudos. Este aqui tem raise shields.
Pronto. Alguns têm escudos, outros não têm. Foi o que deu para fazer, malta. Foi o que deu para fazer. Portanto, só 3 é que têm escudos, os outros 3 não têm. Escolhas interessantes, não é? Certo, tenho que os mandar para algum lado, não é? Vamos então ver o que é que eles andam a fazer. Ok, já tentei alguma coisa. Termal, EM. Pronto, nós não temos nenhuma informação nova em relação a eles. Ok, então daqui podemos ir para Procyon. Será que é boa ideia? Será que é boa ideia começar uma guerra já? Eu acho que não. Não é, pois não, malta, não é. Mas eu vou para lá, vou para Procyon, mas não é para começar nenhuma guerra, só para ver se eles já melhoraram também. Porque se a gente vir que eles estão a melhorar muito e ter muito mais naves, temos que ir já para cima deles antes que eles fiquem demasiado fortes. Se não, podemos esperar um bocadinho e melhorarmos nós a cena, ok? Ok, então, vamos lá, deixa-me ver aqui o caminho novamente. Portanto, daqui é para Lambda e depois é para o V1581. Lambda e depois daqui é para o V1581. Depois eu tenho que ir buscar estes tipos. Struve, Lambda. Sleepways added. Deixa-me só fazer aqui isto. Este aqui ainda está. Aqui eu posso pôr mais uma sleepway. Aqui já tenho 6 sleepways. Vamos pôr mais 5 capas de tonelada. Aqui 21 não chega. Vamos pôr 31. E aqui vamos pôr mais uma sleepway. Ok, Military Fleet chegou aqui. Vamos para Procyon. Agora, esta malta precisa de combustível antes de lá chegar. Já começam a falhar, não é? Pois é. Bem, eu se calhar vou ter que fazer esta tal... como é que eu chamei a isto? Este suporte vessel. Isto é comercial, então comercial é tranquilo. Vamos pô-lo aqui. Retool. Star Trek. Agora eu estou aqui a fazer muitas coisas, portanto não vou poder fazer os motores em separado. Então vamos para aqui. Shipyard Star Trek Class. Setembro de 62. Vai demorar ainda bastante. Vamos já fazer. Vou só fazer uma, não vai eu ter me enganado aqui em alguma coisa. Ok. Let's continue. Os outros tipos são um bocado lentos. Já temos melhores shields. Ground Combat também temos que começar a pensar nisso. Se nós começarmos aqui uma guerra, não é? Xenoarqueologia também vai ser útil.
Os outros tipos são mesmo lentos. Está-me aqui a frota toda a falhar e eles nada. Os shields já estão. Ok, o que é que eu tenho aqui mais de Energy Weapons? Particle Beam Range. Então, mas onde é que isto está? Ele já vem em Lambda. Não. Já estão em Struve. Estão. Pelos vistos vão devagarinho. Que eu preciso mesmo destes tipos. Já me perdi. Já lá estão. Ok, mais vale fazermos o seguinte, mandar a Military Fleet ir ter com eles. Refuel. Já está? Ainda não? Está quase. Está quase. Já está? Ok. Vamos lá. É isto. Vai ser aqui o Ex Libris deste episódio. Vamos até a Procyon. Antes que a nossa frota se esbardalhe toda. Ok. Procyon, vamos fazer um Squadron Transit. Para já eles não encontraram nada. Não vieram ter connosco. Estão tímidos? Eu acho que não. Eu acho que não é esse o problema. Vamos, não é follow? Vamos move to location. Espera aí, qual é que está mais próximo? Vamos para Procyon A1. É este aqui. Muito estranho eles ainda não terem aqui aparecido, que eles já nos detectaram de certeza. Com estes Active Search Sensors gigantescos que a gente tem, das duas uma, ou estão com medo ou algo aconteceu. Ou então tem agora a tecnologia que eles são completamente invisíveis. Que há essa tecnologia, ok? E a gente ainda não a tem. Onde é que eles andam? Eu que nem sei qual é que é o planeta deles. Mas se nós formos aqui devemos conseguir perceber. Okay, o planeta deles com a certeza que é este aqui. O A4. Que é este. É logo o mais longe. Se calhar por isso é que eles não vieram logo a correr. Então vamos para o A4. Remove last. A4. Move to location. Eu estou a achar muita fruta e eles não estarem cá. Eles agora devem detectar o nosso AMM, o nosso Missile Fire Control. Como é que é possível? O que é que lhes aconteceu? Onde é que eles foram? Não, eles já deviam cá ter vindo. Nós devemos estar prestes a detectar a população terrestre. O que é que lhes aconteceu? Fugiram?
Não, não é possível. Nós conseguimos contactá-los? Ainda não. Ok, estou a achar isto extremamente estranho. Ah, eles não têm aqui ninguém? Será que eles agarraram na tralha e foram-se embora? Como é que é possível? Será que foi isso que aconteceu? Será que eles pensaram, bem, não vale a pena? Eles vão de cá voltar. E eles arrumaram tudo e foram-se embora. Não. Ahá. Ahá. Ok. Temos a mesma as... Eles estavam noutro sítio qualquer. Parece que eles têm as mesmas, exatamente as mesmas naves que tinham de antes. Só que nós não temos, não é? Nós temos naves bem melhores. O que é que eles vão fazer agora? I want to know. Ui. Ah não, isto fomos nós que detectámos os Active Search Sensors deles. E eles devem estar a pensar, porque é que eles não se estão a dirigir para o buraco de minhoca? Porque é que eles vão diretos a um planeta nosso? Olha eles a fugir. Ok, isto não é bom. Isto não é bom eles a fugir, ok? Porque se eles estão a fugir, pode ser que eles tenham disparado mísseis. Pode ser que sim, até porque nós somos mais rápidos que eles. Não, acho que não dispararam mísseis. Porque se eles tivessem disparado mísseis, a gente já tinha ouvido o pum. Não, eles estão só a fugir. Eles devem estar a observar. É assim, se eles fossem hostis, já tinham disparado alguma coisa. Agora eu não sei o que é que eles querem, mas já agora a gente vai descobrir em que planeta é que eles vivem. Ainda estamos bem em termos de combustível. Eles já devem ter visto para onde é que nós estamos a ir. Portanto, eles não evoluíram em termos de naves. Ok. A comunicação com os aliens de Procyon pararam e eles estão-se a recusar a trocar informações. Certo, certo. Eles não querem trocar informações. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eles não são amigos, mas também não são inimigos, não é? Não sei. Bem, vamos continuar até ao planeta deles. Que pelos vistos não é este. Não é? Que não detectamos nada. Vamos para o próximo. Bem, deixa-me ver aqui uma coisa. Há aqui comunicação. Há communications. Temos aqui este. Isto vai para aqui. Pronto, quer ele fazer as comunicações, já que ele está aqui. Eles andam aqui à volta, eles estão com um bocado de receio. Mas eles também ainda não dispararam contra nós e nós ainda não descobrimos qual é que é o planeta deles. Também não é este. Será que é o A3? Eles desapareceram.
Ui, é isto, é mesmo. Portanto, eles vivem em Procyon A3. Thermal. Portanto, já sabemos mais um pouco sobre eles. Thermal Contact Strength é pequeno. Eu agora estou com um bocado de medo de me aproximar muito, porque eu digo já, se fossem eles a ir à Terra já tinham saído daqui uns mísseis. Há muito tempo. Ei, o que é que foi aquilo? Thermal, EM, detectamos os EM. Oh, isto é uma colónia minúscula. Pá. Isto é uma colónia minúscula. Não faz sentido. Eles devem ter mais. Sabem, eles devem ter mais. E eu não sei quantas horas é que eu já tenho de episódio, mas eu vou continuar. E vou continuar a fazer o quê? Eu vou trazer estes tipos que eles ainda estão... Eles estão na Terra, não estão a fazer o overall. Mas agora também não convém ficar aqui. Bem, vamos retirar para já. Vamos retirar e depois o que eu vou fazer é analisar estes pontos todos e ver se eles têm mais algum sistema. É muito estranho esta civilização. Dá a impressão que a quantidade de pessoas que eles têm é minúscula lá no planeta deles. Mas espera aí, ainda falta o Procyon A3. Ou esse é onde nós estamos? Não, esse é onde nós estamos. Não sei. Estranho. Não sei se eles estavam a preparar alguma coisa. Não sei. Bem, vamos aqui para Lambda. Refuel Resupply. Será que eles têm uma civilização extremamente pequena? Ou será que isto é só uma colónia deles? Eu acho que é a segunda, porque eu duvido que eles consigam ter 6 naves daquele tamanho com uma população minúscula, não é? Eles precisam de economia para sustentar aquilo. Muito estranho mesmo, muito estranho. Bem, estava aqui só a ver o nosso combustível. Estamos a ficar com falta de combustível. Como é que está aqui? Estes tipos estão a encher ainda. Já chegaram? Military Fleet? Já chegaram, sim. Ok. Entretanto também recebi a mensagem que temos já tudo feito. Portanto já temos ligação Tau Ceti sem precisarmos de Jump Drive. Very good, very good. Pronto, vamos já planear então. Vamos para Psy Ceti. Eles ainda não acabaram o overall. Agora sim.
Como é que estes tipos estão a sofrer danos se eles estão na Terra? Só se eles precisam do overall de vez em quando. Deve ser isso. Ok, está quase aqui o overall feito. Mais 5 dias, já está. Pronto, estes meninos vão para aqui e depois vão para aqui, move to location. Ok, deixa-me só tratar aqui disto. Pronto, estes estão aqui, Graph Search, podem passar. Military Fleet, Standard Transit, Lambda Move to Location e este aqui, Lambda Standard Transit. Ok, aqueles já estão. Lambda Standard Transit e agora Move to Location, Grab Tau Standard Transit. Pá, isto é um bocado chato, mas tem que ser assim. Standard Transit, Move to Location, Grab. Ok, já temos mais Wealth Generation. Vamos aqui aos mísseis, ver o que é que a gente pode fazer. Este aqui é barato. Magazine Neutralization Chance, menos 80%. E nós temos que fazer novos paióis também. Ok, eu não estava à espera desta. Quer dizer, eles só não nos atacaram porque nós tínhamos armas. Mas assim que a gente mandou este... eu fiz 5 dias, pá, que estupidez. Uma coisa eu vos digo, malta. O próximo episódio vai ser excelente. Até amanhã.